Olá gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou trazer um assunto interessante para vocês sobre o batismo. Por que se batiza crianças? Porque, afinal de contas, eles não sabem ainda crer ou não crer em Jesus. Como é que faz? Aí batiza sem a criança saber nada sobre isso, sem saber nada sobre fé. Como é que funciona isso? Fiquem até o final que eu vou explicar. Então, gente, o que acontece de forma muito corriqueira, principalmente aqui no Brasil, as pessoas, as famílias levarem as crianças ao batismo e depois não ir mais na igreja, não fazer mais nada, simplesmente batizar com um selo e depois do batismo ir para casa, fazer um churrasco e acabou. Ninguém vai mais para a igreja, ninguém mais fala sobre isso, ficam só as fotos no armário e acabou, ninguém mais fala sobre isso. E não é isso o batismo. O batismo, ele não se fundamenta nisso. O batismo, quando a gente batiza uma criança, a gente subentende que os pais são cristãos e que eles têm práticas ativas, eles têm um estilo de vida espiritual, um estilo de vida onde eles vão à missa, tem a frequência na missa, tem a leitura bíblica em casa, existe a oração do rosário. A família exerce ali práticas espirituais ativas em casa, de forma que a criança tenha esse exemplo em casa também. Que a criança presencie os pais indo na igreja, vá com os pais na igreja também, vejam em casa os pais orando, lendo a Bíblia, tendo fé em Deus, fazendo orações, indo aos domingos nas missas. Então a criança, ela presencia os pais nessa atividade, vão até a igreja também, e é isso que se entende quando o cristão leva seu filho ao batismo na igreja quando ele é pequeno. E aí o que acontece? A criança, ela vai crescer, aí quando ela chegar a uns 8, 9 anos, ela vai receber uma catequese, onde ela vai saber mais sobre a doutrina de fé católica. Ela vai descobrir as orações, o que significa a Eucaristia, qual o significado da missa e tudo mais. Quando ela terminar essa catequese, ela vai receber a primeira comunhão, ela vai receber a Eucaristia, que é também um sacramento de iniciação católica, é um sacramento de iniciação que, como eu falei no início do vídeo, o batismo, a Eucaristia e a Crisma são os sacramentos de iniciação na fé católica. Pois bem, ela vai receber a catequese, aí ela vai saber mais sobre a fé dela e vai receber a primeira comunhão. A partir desse ponto, ela vai começar a ir na missa e participar ativamente da missa. Ela vai começar a comungar. Tem algumas cidades, inclusive, eu acho que no interior, qualquer coisa, se for no caso da sua cidade, comenta aqui, que as crianças ainda não fizeram a primeira comunhão, então elas recebem um pãozinho bento. Então elas ficam na missa e, como elas ainda não têm a primeira comunhão, e são muito pequenas também, recebem um pãozinho bento e acabam meio que participando da missa junto com os pais e já recebendo aos poucos algum ensinamento sobre tudo aquilo. Quando elas recebem a catequese, elas estudam a catequese, já começam a participar ativamente das missas. Ok. Depois disso, entendendo ainda que tem uma prática espiritual, quando elas se tornam adultas, já estão na fase jovem adulto, existe a crisma. A crisma é um sacramento de confirmação do batismo, onde ali ela, com livre escolha, com totalmente uma liberalidade, ela aceita aquela vida dela cristã, entende todos os dogmas católicos, e então ela realiza a crisma. A crisma é uma unção. O sacerdote, o bispo, passa um óleo na cabeça da pessoa e ele recebe essa crisma. E nesse momento ele recebe também os dons do Espírito Santo, entende? Então o batismo, ele inicia-se e existe uma caminhada cristã dessa criança, desse jovem, até ele chegar na fase adulta, onde ele realiza a crisma. Não é simplesmente, no caso de algumas outras vertentes religiosas cristãs, recebi Jesus, eu aceito Jesus e realizo o meu batismo, e ok, agora daqui em diante continuo. Não, na católica existe desde lá de trás, a criança já recebe o batismo, já se entende que ela vai caminhar com a família, já assessorando essa parte espiritual dela, mostrando através de exemplos isso tudo, e aí ela vai indo até a igreja,
esteja participando na missa, entendendo o que é a missa, entendendo toda a devoção católica. E aí ela vai lá, comunga, recebe a primeira Eucaristia, e quando ela já é um jovem adulto, ela realiza a crisma. Então existe todo um fundamento para tudo isso, que são os 3 sacramentos da iniciação cristã. Depois desses sacramentos da iniciação cristã, ela já está apta. Eu peço que, sabe, né? Criança pra lá gritando e tudo mais. Depois desses sacramentos de iniciação, já chegam outros sacramentos, né? Que são o matrimônio, o sacramento de reconciliação, que é a de confissão. Então, é esse o significado do batismo. E não faz o menor sentido você batizar sem ter essa noção do que significa o batismo. Acaba que não gera frutos no seu filho, porque se você batizar ele, mas não ter essa consciência de que precisa levar a fé até ele, assim como ele nasce, ele tem a aptidão de falar, mas ele precisa aprender a falar. Ele nasce também com a capacidade de ter fé, mas ele precisa ser ensinado esses caminhos. Então é necessário que se entenda que você vai precisar ensinar o caminho da fé para ele também, para que ele trace essa trajetória espiritual até o ponto de ele chegar à fase adulta, realizar, porque aí é totalmente livre da parte dele isso, realizar a crisma, confirmando o batismo lá de trás, e assim prosseguir a sua caminhada cristã. E uma coisa importante nisso tudo é que tem tudo a ver com aquele provérbio 22:6, que fala: ensina a criança o caminho que ela deve seguir, que mesmo quando ela envelhecer, dele não há de se afastar. A criança é um solo fértil. Tudo que você faz ali, ela cresce, floresce muito facilmente. Então é nessa fase, quando eles são crianças, que a gente tem que começar a colocar essas coisinhas sobre fé na cabecinha deles. É muito importante uma pessoa crescer com base espiritual. Crescer já com base espiritual é muito importante, porque já traça caminhos bons pra gente, caminhos certeiros, onde a gente pode ter paz, tranquilidade, confiança em Deus. Como é difícil não ter confiança em Deus, né? Hoje em dia tá tão difícil, e aí ainda por cima não ter confiança em Deus. Para nós que temos confiança em Deus, imagina para quem não tem confiança em Deus estar aí nesse mundo de hoje em dia que tá tudo uma loucura. Então, desde criança, levar esses sentimentos para ela sobre Deus, sobre o amor a Deus, sobre participação na missa, sobre leitura bíblica, já para ela ir sedimentando aquela ideia e aí praticando de forma ativa, individual, totalmente com liberalidade, quando for adulta, através da crisma. Entendeu? E uma coisa, só efeito de curiosidade, né, para vocês. Muitas crianças, inclusive se for o caso, coloquem aí nos comentários, que às vezes tá doente, tá tendo pesadelo, não está bem, os pais levam para batizar e a criança recupera, fica bem, fica curada. Tem muitos casos assim. E também algumas crianças que nascem, nunca foram para casa, estão na UTI, os médicos, sentindo que há uma situação de necessidade, de urgência, podem realizar o batismo da criança, não precisa chamar um sacerdote, apenas que ele, mesmo que ele não for cristão, se ele pegar um pouco de água, passar na cabeça da criança e falar as palavras da fórmula, né, que é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai ter realizado o batismo daquela criança, vai ter unido aquela criança a Cristo, unido aquela criança a Jesus. Fora que tem um valor espiritual muito forte isso, e não faz o menor sentido a gente privar os nossos filhos de receber o batismo. Porque você espera seu filho crescer para ensinar para ele o que é o amor, o que é o respeito? Não, a gente desde criança já mostra o que é o amor, o que é o respeito. É a mesma coisa a fé em Deus. Quando eles são pequenos, a gente já ensina isso, a gente traça já esses ensinamentos e já sim realiza o batismo para que ele faça essa caminhada cristã, que é assim que se faz na Igreja Católica. Se batiza, se tem uma vida espiritual, e aí vai indo por fases, né? Vai saindo todos esses sacramentos aos poucos. Depois, eventualmente, ele vai receber a Eucaristia, depois ele vai receber a Crisma e assim por diante. É assim que a gente caminha. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se tiver algum testemunho aí de que criança ficou bem depois que batizou, coloca também, porque é muito interessante. E fora que testemunho é sempre bom para outras pessoas. Não deixem de curtir o nosso vídeo, compartilhar e se inscrever no canal.
tá bom? E nos seguir também nas redes sociais, que é o Instagram Minutos com Abapai. Eu tô sempre lá postando algum stories ou alguma coisinha, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais.